Nesta manhã de quarta-feira, 27 de novembro, a cada dia 27 nós recordamos a memória de Santa Mônica. A liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos caminhando nesta última semana do ano litúrgico, nesta última semana do tempo comum. E a liturgia esta semana, na liturgia da palavra, especialmente no Evangelho, Jesus vem falando também do fim do templo. Ouvimos outro dia falando do templo de Jerusalém, mas ele também está falando do seu tempo. Vem preparando os discípulos para que, quando chegar as dificuldades, eles possam enfrentar com maior afinco. Jesus vem orientando, e ontem mesmo nos falava que nós devemos não seguir, prestar atenção para não seguir os falsos profetas, para não seguir, para não desanimar. E Jesus também disse que, falando dessas perseguições, dessas dificuldades, a dificuldade maior que os discípulos vão enfrentar é exatamente quando da paixão e morte de Jesus. Ele fala também do nosso próprio fim. Ele fala da perseguição de ontem, mas também da perseguição de hoje. Quando nós olhamos a nossa realidade aqui de religião, nós não vemos muito esta questão da perseguição. Mas ainda hoje cristãos são perseguidos e mortos por serem cristãos. Nós precisamos todos os dias agradecer a Deus, porque ainda temos esta liberdade para falar da palavra de Deus. As perseguições existem aqui no nosso meio e nós precisamos entender uma coisa: aquilo que Jesus nos fala. Nós precisamos estar atentos com os sinais, é verdade, mas precisamos estar atentos
com a palavra de Deus, o que ela nos fala. Jesus está dizendo aos discípulos que estas perseguições, tudo isso vão acontecer, mas o Evangelho termina dizendo, o último versículo desta página do Evangelho de hoje, o versículo 19. É nele que nós precisamos nos agarrar no dia de hoje. É neste versículo que nós precisamos passar o nosso dia meditando este versículo, pensando em tudo aquilo que Jesus falou, das perseguições por causa do Evangelho, das perseguições de quem faz o bem, de quem pratica a justiça, de quem está contra o mundo. Se você não quer ter nenhuma perseguição, se você não quer ter nenhuma preocupação, tem que seguir o mundo. Se você estiver de acordo com as coisas do mundo, você não será perseguido. Mas se você estiver de acordo com as coisas de Deus, com a paz e a justiça, aí sim vem a perseguição. E é esta palavra que nós precisamos para o dia de hoje, esta palavra de ânimo que Jesus dá e nos garante. Diz assim o versículo 19: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Quanto que nós precisamos desta palavra no dia de hoje. Parece que quando vêm as perseguições, quando vêm essas dificuldades, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, a nossa, como é que fala? Humanidade parece que fica enfraquecida. Isso é verdade. Mas nós precisamos buscar esta força em Jesus e Ele nos dá esta garantia. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Queridos ouvintes, que esta palavra de Deus no dia de hoje nos ajude, nos fortaleça e nos ajude a permanecer firmes. Diante das dificuldades, diante das perseguições, precisamos confiar em Deus, como ele nos lembrava no dia de ontem. Confiar nesse Deus, o qual, permanecendo firmes nesta fé, nós vamos ganhar a vida. Precisamos desta palavra no dia de hoje. Que esta palavra seja a nossa força. Hoje, dia 27, sempre recordamos Santa Mônica. E quando olhamos a vida de Santa Mônica, ficamos felizes porque Santa Mônica conseguiu viver este versículo 19 do capítulo 21 de São Lucas. Permaneceu firme, perseverou, e por isso ela alcançou tudo aquilo que ela queria. Alcançou a graça da conversão do marido Patrício, mas também do filho Agostinho. Queridos ouvintes, é permanecendo firmes que vocês vão ganhar a vida, disse Jesus. Que Santa Mônica continue intercedendo por cada um de nós, pelos grupos de Mães Mônica espalhados por esse Brasil, pelos núcleos, por cada coordenadora, por cada Mãe Mônica que dedica o seu tempo e a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Que todas sejam recompensadas pela vida, por causa da sua perseverança. A recompensa seja a vida e a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não se esqueça que hoje, às 17 horas, temos a nossa live pelo Instagram, Associação Mães Mônica BR.